Olá! Chega mais! Sejam muito bem-vindos à Escola de Gestão Educacional. E hoje eu vou trazer para vocês uma rota, passo a passo, para você fazer um planejamento do ano e conseguir atingir o sucesso no seu trabalho. Olha, gente, é muito comum as pessoas, início de ano, cheios de ideias, cheios de sonhos, com muitas ideias para colocar em prática na escola, né? Início de ano é muito comum, né? A gente faz aquele quadro dos sonhos, a gente começa a sonhar o que eu quero de diferente para a minha vida. E é muito comum que muitas ideias comecem a aparecer na nossa cabeça, né? Muitos sonhos para a gente fazer da nossa escola, fazer da nossa gestão, uma gestão diferenciada, uma gestão diferente de tudo aquilo que a gente já fez até hoje. E aí, o que acontece? Muitas ideias, e é muito comum que a gente comece a se perder nessas ideias. A gente começa a derivar do nosso caminho, né? Porque o que acontece, gente? O dia a dia de uma escola, o dia a dia é muito complexo, né? Então, se nós não temos uma rota, um planejamento muito definido, a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba se perdendo. E qual que é a maior queixa dos gestores? Eu que acompanho centenas de gestores nesse mundo afora, nesse Brasil afora, qual que é a maior queixa deles, né? A maior queixa é de que existe um acúmulo de atividades burocráticas e aquilo que eles precisam fazer, aquelas ideias, aquelas metas, né, que eles querem colocar em prática e não conseguem colocar exatamente por essa falta de planejamento. Então, eu trouxe para vocês hoje 5 passos para vocês tirarem as ideias do papel, né? E realmente começar a ter uma diferenciação no trabalho de vocês, na prática de vocês. Primeira coisa, gente, que eu quero trazer para vocês, então, veja bem, são 5 passos para você não se perder no seu caminho para conseguir atingir todos os seus sonhos, né, na sua gestão. E, gente, quando nós temos um propósito definido, quando nós temos, né, uma clareza daquilo que a gente se propõe a fazer, o nosso trabalho fica facilitado. Por quê? Porque se eu tenho clareza do que eu preciso fazer, eu vou trazer as minhas estratégias, as minhas ações serão canalizadas exatamente para conseguir atingir. Então, desses 5 passos que eu trouxe para vocês, o primeiro deles, o mais importante, gente, eu preciso ter clareza das minhas atribuições, né? Então, é muito comum o gestor chegou agora para poder assumir o cargo de gestão, né? E não tem clareza das suas atribuições, não tem clareza. Ah, Patrícia, mas como que eu vou saber quais são as minhas atribuições? Olha só, existe toda instituição, né? Tem as suas documentações. E uma documentação muito importante é o próprio regimento escolar. Lá no regimento tem toda a descrição do cargo, do que compõe o cargo de gestor educacional. Pessoal, agora eu vou dar uma dica para vocês, que é uma novidade. O Conselho Nacional de Educação criou, né, na verdade, está criando uma matriz de referência para o diretor de escola. Nessa matriz, eles descrevem o que se espera desse gestor. Então, pessoal, você que quer fazer a diferença na gestão da sua escola, corre lá no site do Conselho Nacional de Educação, digita lá, matriz de referência para o diretor escolar. Digite matriz de referência
para o diretor escolar, que você vai conseguir uma riqueza de material e você já vai chegar diferente esse ano na sua escola. Além das atribuições que estão no seu regimento, você já traz uma novidade para a sua escola, para a sua equipe, né? Que é as competências que se esperam do gestor. Então, é muito importante que você chegue diferente na sua escola. Vamos fazer, gente, eu falo que nós queremos atingir resultados diferentes, mas a gente não muda a nossa forma de agir. A gente quer resultado diferente, mas a gente age da mesma forma. Então, vamos, um desafio que eu vou deixar aqui para vocês. Olha, o Paulo está ajudando a gente aqui. Matriz de referência para o gestor escolar. Muito obrigada, Paulo. É isso mesmo. Matriz de referência para o gestor escolar no site do Conselho Nacional de Educação. E olha, aqui no meu perfil, eu fiz um post falando das 10 competências do gestor. Então, eu já li, já traduzi, mastiguei e trouxe para vocês. Então, se você nunca ouviu falar nessa matriz, aqui no meu perfil, eu fiz 2 carrosséis falando das 10 competências para o gestor escolar. Não percam, chegue diferente na sua escola e faça um ano diferente. Deixe a sua marca na sua escola. Seja reconhecido por aquele gestor que chegou sabendo o que ele queria fazer, ele fez e fez a diferença. Muito bem, pessoal. Então, olha, dos 5 passos que eu prometi falar para vocês hoje, o primeiro é ter clareza das suas atribuições e das suas funções. Depois que eu entendi qual é o verdadeiro papel do gestor, gente, porque o que acontece? A gente encontra, né, no dia a dia da escola, gestor fazendo o trabalho do coordenador, o coordenador fazendo o trabalho do professor, o supervisor fazendo o trabalho do gestor. Então, é uma confusão. Se eu tenho clareza dos nossos papéis, das nossas atribuições, eu vou ganhar tempo, eu vou otimizar o meu trabalho, né? Então, primeiro passo dos 5 passos que eu vou falar para vocês aqui hoje. Primeiro passo, tenha clareza das suas atribuições e ajude a sua equipe a ter clareza das atribuições de cada um da sua equipe, né? E aí, gente, a segunda coisa muito importante, vocês precisam refletir sobre qual é o seu propósito na gestão, né? Então, assim, tem gestor que tem um propósito. Hoje, essa semana, eu fiz uma enquete aqui no meu perfil e ganhou disparado. Eu coloquei 4 opções do que as pessoas gostariam, quais são os sonhos dos gestores, né? E assim, foi disparado com mais de 70%, os gestores querem mudar a qualidade do ensino. Os gestores sonham em melhorar os resultados da sua escola, né? E quando eu falo de melhorar os resultados, eu estou falando de melhorar a aprendizagem dos alunos, melhorar as metodologias de ensino e de aprendizagem. Então, esse é um sonho que está muito forte, né, entre nós gestores, que é melhorar a qualidade da educação. Então, se isso, para mim, é o mais importante, este é o meu propósito. É muito importante que você tenha o seu propósito muito claro, para você também não se perder no meio do caminho, né? Então, se você tem claro que o seu propósito é melhorar a qualidade da educação na sua escola, todas as ações que você fizer serão com base nesse objetivo, que é a melhoria, né, do ensino e da aprendizagem na sua escola. Então, gente, o segundo ponto dos 5 passos é o quê? Definir o seu propósito. E quando você define o seu propósito, é muito importante que você também escolha quais são os problemas que você quer resolver na sua escola, né? Então, nós temos escolas que sofrem com a violência, nós temos escolas que sofrem com a evasão escolar,
Nós temos escolas que sofrem com baixo desempenho, né? Então, cada gestor precisa escolher a briga que ele quer brigar. Ele precisa escolher a bandeira que ele quer levantar. Porque uma vez que você escolhe, né, quais são os problemas que você quer resolver, gente, não tem erro. Quando você tem clareza dos problemas que você quer solucionar, a rota está traçada. Você não vai ficar derivando, você não vai ficar perdendo tempo com questões que não são aquelas questões que você priorizou, né? Como aquelas questões que você quer resolver na sua escola. Então, é muito importante. Não adianta você chegar na escola e começar a fazer, sem saber para onde você está indo, né? Então, a primeira coisa, qual é o meu papel? Segunda coisa, qual é o meu propósito, que é diferente da minha atribuição? O meu propósito é diferente das minhas funções. O meu propósito é aquele sonho, é aquilo que me move, é aquele pelo qual eu quero brigar, é aquele pelo qual eu quero chegar todas as manhãs na minha escola e trabalhar para atingir esse propósito, não é? E aí, gente, depois, terceiro passo dos 5 passos que eu vou trazer para vocês aqui. O terceiro passo é elaborar um plano de ação para cada problema que você tem e que você vai enfrentar. Gente, não é tão simples assim. Então, se eu eleger, por exemplo, o problema da evasão da minha escola ou o problema da violência, né? Eu preciso criar para cada problema que eu quero resolver um plano de ação. E o que é esse plano de ação? Na verdade, gente, é um documento, ele é muito mais do que um documento, né? É o planejamento, é como é que você vai fazer para resolver cada problema. E neste plano de ação, você vai colocar qual é o problema, quais são as estratégias que você vai desenvolver para poder resolver este problema, qual é o orçamento que você tem para poder resolver este problema, quais os funcionários, qual é a equipe que vai se responsabilizar por este problema específico. E você precisa fazer um cronograma para cada problema. Patrícia, mas então eu vou ter um monte de plano de ação? Você vai ter um documento só. Eu gosto demais de trabalhar com Excel, né? Então eu faço no Excel o meu planejamento do ano e em cada aba pequenininha lá debaixo do Excel eu vou colocar um plano, um micro plano de ação. Então, se a minha prioridade enquanto gestor é reduzir em 80% a evasão dos meus alunos. Esse é uma prioridade da minha gestão, né? Então, assim, quando terminar, né, o meu ciclo, a minha gestão, eu quero ser lembrada, eu quero ser reconhecida como aquela gestora que chegou e fez a diferença na escola. Eu quero ser lembrada e eu quero ser reconhecida como a gestora que quase que exterminou a evasão da minha escola. Ou no caso de uma escola muito violenta, que a escola sofre muito com roubos, né? Então, assim, quais são as estratégias que eu, Patrícia, gestora dessa escola, eu vou desenvolver para resolver esse problema que lá na minha escola é um problema muito grave. Porque, gente, não adianta eu focar no ensino de qualidade se eu tenho um problema que ele é premente, né? Então, a questão da segurança, por exemplo, né? No início da minha carreira, eu assumi uma escola bem na periferia aqui de Belo Horizonte e o noturno dessa escola era muito crítico, né? Porque os alunos
eles eram envolvidos, né, com aquelas questões ali de tráfico. Então, assim, vocês sabem como que é, né? Então, não adianta eu, nesse turno da noite, priorizar a qualidade do ensino, sendo que eu tinha um problema que era muito maior, um problema mais grave, que era a questão da segurança. Segurança dos alunos, segurança dos professores, segurança da escola. Então, nesse sentido, é que eu falo, nós precisamos priorizar quais os problemas eu vou solucionar, eu vou resolver. Uma vez priorizado esses problemas, eu vou, para cada problema, criar um plano de ação. Nesse plano de ação, eu vou descrever, junto com a equipe, não é a direção que vai fazer isso, a direção vai capacitar a sua equipe, vai dar o norte para a sua equipe, vai dar a mão, vai lançar luzes, vai ajudar para que a equipe consiga desenvolver esse plano de ação. Mas tudo precisa ser feito junto. Não adianta eu tirar da minha cabeça uma ideia maravilhosa, sendo que a minha equipe não comprou essa ideia, sendo que os professores não compraram essa ideia. Então, é fundamental que todos estejam envolvidos nos sonhos da gestão, para que os sonhos da gestão sejam sonhos de todos na escola, né? Então, gente, cada plano de ação, estratégia, o problema, qual que é o problema que vai ser resolvido, quais as estratégias, qual é o orçamento que eu tenho e qual é o cronograma. Qual é o prazo que eu tenho para desenvolver esse projeto? É quase que mini projetos dentro de um planejamento que ele é macro, né? E aí, pessoal, depois que eu definir a minha equipe, quem é a equipe que estará comigo para resolver o problema da evasão? Então, eu coloco o nome das pessoas e eu preciso semanalmente estar com essas pessoas, avaliando as estratégias, motivando, encorajando essa equipe a continuar. Porque, gente, o dia a dia é muito difícil, o nosso dia a dia é muito pesado. Se eu não estou com a minha equipe, se eu não estou junto da minha equipe, apoiando, encorajando, corre o risco de eu ter um plano de ação maravilhoso, mas no meio do caminho ele se perder, exatamente pela falta de acompanhamento, pela falta de encorajamento, pela falta de presença. O gestor, gente, é aquele que movimenta a escola. O gestor é aquele que leva energia, que leva entusiasmo, que leva o sonho, né? E eu preciso da minha equipe bem alinhada, bem encorajada, com a energia lá em cima, para que a gente consiga desenvolver esses projetos todos, né? Para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga tirar a minha escola de um patamar médio e elevar esse patamar, né? Como eu disse no início da live, eu sempre penso como eu quero transformar a minha escola, como eu quero ser lembrada na minha escola, né? Que tipo de gestão é essa que eu quero desenvolver para eu ser lembrada quando eu sair, quando não estiver mais naquela escola, né? Então, é muito importante que a gente tenha ideias ousadas. É muito importante que a gente queira ir além daquilo que sempre vem aparecendo. Porque todas as vezes que aparece um gestor com uma proposta inovadora, uma proposta ousada, essa escola muda de patamar. E todas as vezes que a gente consegue mudar a escola de patamar, a gente está transformando a realidade que nós estamos inseridos, né? E aí, pessoal, o quinto passo dos 5 passos que eu prometi falar para vocês aqui, o quinto passo, e um passo muito importante, é o acompanhar, avaliar a minha equipe para que, se necessário, eu tenha que replanejar. Então, para cada plano de ação, de cada problema que eu quero desenvolver, que eu quero solucionar, eu tenho a minha equipe e semanalmente eu preciso acompanhar essa minha equipe. Acompanhar, avaliar e replanejar.
Com isso, a gente chega ao final da nossa live, onde eu prometi para vocês trazer os 5 passos para você não se perder no meio do caminho, para você não se perder na sua gestão. Bem resumidamente, eu vou falar os 5 passos aqui, eu vou citar, eu não vou explicar mais. Primeiro passo, ter clareza das suas atribuições, das suas funções. Segundo passo, qual é o seu propósito na sua gestão. Terceiro passo, nós precisamos priorizar os problemas que eu quero resolver na minha gestão. Quarto passo, eu vou elaborar um plano de ação para cada problema desse que eu elenquei. E quinto passo, eu vou acompanhar, avaliar e replanejar. Eu espero, sinceramente, que tenha contribuído com vocês. Muito obrigada pela presença. Mostra um modelo de plano de ação, por favor. Nida, olha só, me pede no direct, porque como eu não tenho como espelhar essa tela aqui para você, mas eu te mando um modelo de plano de ação que dá super certo. Pode me chamar lá que eu te mando no direct, tá bom? Um beijo grande, sucesso para todos vocês, um ano maravilhoso. Semana que vem tem mais.